paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu sou o presbítero Adenildo, sou dirigente da Igreja Congregacional do Calvário aqui no distrito de Nazaré de Pocinho. E venho, através deste, parabenizar o programa Opção para a Vida, que tem estado no ar durante 33 anos, sem interrupção. E quem está na direção desse programa é o pastor João Bosco de Moraes. Durante todos estes anos tem alcançado muitas vidas que têm tomado a decisão de servir a Cristo Jesus através das mensagens que têm sido ministradas por este homem de Deus. Parabéns, pastor Bosco, por esta programação. Que o Senhor Jesus continue te abençoando a sua vida e que este programa continue por muitos e muitos anos. Que você também tenha opção pela vida de olhar para aquele que tem todo o poder no céu e na terra, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Campina Grande, quarta-feira, 10 de abril. Hoje comemora-se o Dia do Exército Brasileiro e também o Dia da Engenharia. Logo mais estaremos ouvindo mais uma mensagem da Palavra de Deus, bem como o cantor Sérgio Lopes. Mas antes, deixem-me lembrar a todos que nesse próximo sábado, dia 13, domingo, dia 14, a nossa igreja estará realizando culto em ações de graças pela passagem do 33º aniversário do programa Opção para a Vida. São passados 33 anos ininterruptos e você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Prestigie e compareça. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, confluência com o Parque da Criança, no início ali do giradouro da Avenida Brasília. Eu tenho feito esta citação porque todo mundo conhece, toda a cidade de Campina Grande sabe onde está localizada esses lugares, inclusive a nossa igreja. Então você está convidado. No sábado teremos a abertura às 19h30, pregará na ocasião o pastor Euder Faber, diretor, coordenador, protagonista do Encontro para a Consciência Cristã. No domingo, o pastor e doutor Carlos Alberto, lembrando que o culto no sábado tem início às 19h30 e no domingo às 18h. Contaremos com a participação também para brilhantar o louvor do conjunto Embaixadores de Sião. Queremos nesse instante fazer uma oração por você que está conosco. Curvemos as nossas frontes e rendamos graças a Deus por esse programa que estamos aqui transmitindo todas as manhãs. A mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. Pai, como é bom e como é gratificante estarmos aqui todos os dias. São passados 33 anos levando esta mensagem de esperança, de libertação, de salvação para aqueles que estão oprimidos, para aqueles que estão em depressão, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão tristes, Senhor, e amargurados. Que a Tua palavra, como tem sido plantada nos corações, ela possa realmente produzir um efeito que todos se sintam alimentados, fortalecidos, consolados, confortados e recebam, sobretudo, a paz de Cristo que excede a todo entendimento. Nós te pedimos uma bênção sobre cada internauta, sobre cada telespectador que está conosco. Obrigado mais uma vez por esses 33 anos passados que estamos aqui no ar todos os dias. Fala ao nosso coração agora através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, eu quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. Caminhando eu vou para Canaã.
para Canaã. Marcos Nato no baixo. Caminha pra frente, para o alto, com certeza de chegar um dia em Canaã. Vim aqui te avisar que a solução chegou, tua vida vai mudar. Me acompanhe porque agora eu vou pra Canaã. Abra sua Bíblia. Vamos ficar em pé e vamos ler reverentemente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos 11, versos 33 a 36. Reverentemente vamos ler Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria, antes de dizer para os irmãos, que o estudo de hoje é um estudo que tem como título, eu coloquei esse tema: síntese da providência divina em geral. Por que nós colocamos esse título? Porque é impossível nós falarmos em pouco tempo, menos de 2 horas, tudo que diz respeito a este tema, providência divina de um modo geral. Mesmo que nós tivéssemos um tempo consideravelmente suficiente, não iríamos esgotar o assunto, porque esse é um dos assuntos mais difíceis para se tratar e, em especial, estudarmos. Então seria impossível, em um estudo como o nosso, desta noite, em tão pouco tempo, nós interpretarmos ou tentarmos mostrar para os irmãos o que descreve esse tema, providência divina em geral. Por isso que nós colocamos antes desse título, síntese, porque é o que vamos tentar fazer. Teologicamente falando, tratar deste assunto, providência divina de um modo geral, é algo indescritível. Não existe teólogo,
que descreva isso de forma que a gente possa ter o conhecimento. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos lidando com coisas espirituais, estamos tratando de um Deus eterno, absoluto, imutável, grande em sabedoria, em majestade, em poder, em glória, e nós não vamos ter, portanto, nunca, diante das atribuições divinas, quaisquer informações que satisfaça a mente humana, que é finita e limitada. Estamos lidando com um Deus que não tem começo e nem tem fim. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, tire da sua mente que a gente vai entender tudo hoje. Se nós compreendêssemos este assunto de forma racional, Deus certamente se revelaria como aquele Deus que está ao alcance do conhecimento humano, no sentido dele não ser um Deus misterioso. Outra coisa também que nós precisamos de entender: a existência de Deus por si só, ela é inexplicável. À luz da razão, à luz da lógica, jamais nós vamos entender. O que é que vamos fazer? Então, pastor, a única arma, o único meio de nós entendermos este assunto é aceitarmos tudo pela fé. A Bíblia inclusive começa dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero dizer para os irmãos que, teologicamente falando, é indescritível falar das atribuições divinas quando o Senhor trata-se de um ser que por si e por sua própria existência ele é inacessível, ele é majestoso, ele é imutável, ele é insondável. Agora pense nessas palavras. Se você, por mais que se aprofunde sobre este tema, você vai chegar a conclusões lógicas ou racional. Não vamos, né? Você vai ficar sempre desejando de saber e conhecer, mas nunca vai chegar a descrever isso que estamos tratando nessa noite. Então, o que é que a gente vai mostrar aqui nessa noite? Vamos falar sobre os propósitos e os desígnios de Deus para o fim para o qual Ele criou o mundo. Pastor Antônio Júnior, parece que foi na última quinta-feira, falou uma coisa que é muito importante. Deus não precisava provar a sua existência pela obra da criação. Deus não precisava, nem precisa disso. Ele é Deus independente de ter criado o mundo, o universo, tudo. Então, meus irmãos, esse assunto é transcendental, transcende a compreensão. Por mais que você imagine, eu tento imaginar como é que as coisas aconteceram quando estamos tratando desse assunto, providência divina em geral, nós vamos ficar sempre com uma interrogação: como pode? Como pôde? Como isso aconteceu? Porque somos criaturas, repito, limitadas e finitos. Dentro da lei física, por exemplo, só vou dar aqui por exemplo, dentro da lei física, um mesmo corpo não pode ocupar dois lugares. Concordam comigo? Dentro da física, um mesmo corpo não pode ocupar dois espaços simultaneamente. Agora imagine, Deus está em toda parte. Como explicar isso à luz da nossa imaginação, à luz da razão, da lógica? Não há. Eu tenho que acreditar, eu tenho que crer nisso pela fé. Então, vocês estão tendo ideia aí do conhecimento que nós temos acerca da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, os atributos divinos? A gente vai ficar sempre com uma indagação: mas não pode um negócio desse.
Por exemplo, eu estou agora aqui ocupando o púlpito da Igreja do Calvário, mas eu não posso estar ao mesmo tempo, simultaneamente, lá em alguma outra parte do nosso estado. E estou chegando através das imagens da nossa transmissão, mas fisicamente falando, dentro da lei física, eu não posso ocupar, ninguém pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, e Deus pode. Vocês estão entendendo como o assunto é vasto? Como a gente não pode desencadear aqui uma série de questionamentos, porque a gente vai chegar um momento que eu não estou entendendo mais nada. Eu tenho apenas que crer. Amém, irmãos? Se crerdes, verás a glória de Deus. Para que nós tenhamos uma noção, eu quero deixar para a sua meditação, você não vai fazer isso agora, mas pode numa outra hora ler e meditar o Salmo 139, que é o meu salmo predileto. No Salmo 139, o salmista Davi diz que Deus conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que as palavras cheguem em nossos lábios, Ele já sabe o que é que nós iremos proferir, né? Conhece todos o som dos nossos corações, som dos nossos pensamentos. Ainda que eu vá às alturas, ainda que eu vá até as profundidades do mar, até ali a tua mão e a tua destra me susterá. Todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Tudo está no Salmo 139. Ele viu a substância da gente ainda sendo formada no ventre da gente. Quer dizer, isso é apenas uma informação que Davi, por revelação do Espírito Santo, concluiu a respeito desse Deus onisciente, onipresente e onipotente. E Davi descreve isso aqui, algo que foi revelado por Deus a ele, e no momento em que todos nós estamos estudando esse assunto, não temos que fazer outra coisa senão crer, acreditar, aceitar pela fé. No livro do profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 15, por experiência e conhecimento que ele tinha acerca desse Deus, ele simplesmente chegou a fazer a seguinte afirmação, Isaías 45, 15: verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Foi o que o profeta Isaías concluiu, e Deus é misterioso mesmo. No Novo Testamento, o apóstolo São Paulo, falando da sua experiência de chamada para o reino de Deus, ele que era inimigo, arqui-inimigo, adversário, perseguiu os cristãos. Estevão foi o primeiro mártir que morreu aos seus pés. Mas lá depois da sua conversão, tempos passados, Paulo chegou a fazer essa afirmação que eu gostaria de ler para vocês. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. Efésios 3, 8. Ele chegou à conclusão que Deus havia chamado, separado, escolhido. Pois quem era Paulo no passado? Inimigo, e agora se tornou um apóstolo. E aí ele diz lá, Efésios 3,8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis, é algo que você nunca vai chegar a um denominador comum. Nunca você vai ter algo assim, dizer, pronto, eu entendi, é isso aqui. Você tem que crer, você tem que aceitar. A salvação é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente for citar aqui tantos textos, a gente vai passar um tempo vasto só citando, mas eu quero citar apenas mais 3, e aí a gente vai começar o nosso estudo, só a introdução, né? No Salmo 145, versículo 3, Davi afirma: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Insondável, ninguém nunca vai chegar a sondar ao ponto de dizer
já sei, compreendi, é isso aí. Eu tenho que crer, eu tenho que aceitar. Salomão, sábio escritor, em Provérbios 25, versículo 2, diz que a glória do Senhor é encobrir as coisas. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-la. E finalmente, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, Salomão novamente, o homem mais sábio da terra, o homem que nunca houve antes nem depois dele, ele chegou a fazer a seguinte afirmação: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez adversidade, assim, Deus fez adversidade, assim, tanto quanto para aqueles que creem nele, como aqueles que não creem. No dia da prosperidade, concluiu ele, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, goza, considera que em que Deus fez assim, este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então eu não sei o que é que vai acontecer amanhã. Eu não sei nem se amanhã eu vou amanhecer vivo ou com vida, ou daqui para o fim da semana, ou daqui para o fim do mês. Eu não sei, e você também não sabe, ninguém sabe. Então Salomão chegou à conclusão, tanto a adversidade como aquele que espera prosperar. Deuteronômio nos dá uma resposta sobre isso, 29 e 29. As revelações que Deus revela aos seus filhos, Ele revela porque Ele tem um propósito. E as não reveladas, Ele não quis revelar. É por isso que lá em Eclesiastes nos diz: tudo lhe está encoberto, oculto no futuro. E Deuteronômio diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para que nós aprendamos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, a sua lei. É bom lembrar, meus irmãos, que o nosso Deus é como diz a letra daquele corinho: eu tenho um Deus, completem, eu tenho um Deus muito grande, maravilhoso Ele é, sempre amoroso, sempre vitorioso, maravilhoso Ele é. Então observem que aquilo que você deve gravar no seu coração é suficiente você crer. Crê somente e verás a glória de Deus. Portanto, esse ser cuja existência é o objeto da nossa devoção e adoração, porque sem Ele nós jamais existiríamos. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu preguei recentemente um sermão sobre esse título, sem mim nada podeis fazer. E Jesus é que realmente pode nos dar a condição de nós compreendermos a Deus, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio tabernacular conosco para que pudéssemos compreender, para que pudéssemos entender esse Deus majestoso, misterioso, glorioso. Então é impossível descrevê-lo sobre o aspecto da providência, e mais ainda de forma geral, porque Ele é inalcançável, insondável. Ele não tem começo nem fim. Tudo que sabemos e conhecemos a seu respeito, aceitamos pela fé. A respeito disso, na carta do escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículos de 1 a 3, ele diz que assim declara o autor da carta: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu não tenho uma explicação, você não vai encontrar uma explicação à luz da razão, à luz da lógica, como é do que nada existia, Deus fez existir. Não existia nada, só os céus, lugar da sua habitação, e mais nada havia, e Ele fez tudo isso. As coisas visíveis que nós hoje temos e as invisíveis, todas foram criadas. Então é algo que realmente você jamais vai chegar, nós jamais chegaremos a uma conclusão de podermos descrever sobre a providência divina de modo em geral. Daí, meus irmãos, nós vamos agora ver o que Paulo quis dizer nesses versículos que eu li para vocês. Paulo, no texto que nós lemos, ele faz uma exclamação. Essa exclamação, ela traduz a admiração, a profundidade que Paulo imaginou quando tratou deste assunto. Por isso que ele diz, no verso 33 que eu li para vocês, verso 33: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Observe que Paulo usou aqui vários termos que nós não temos, que está procurando saber como foi, nem onde foi, nem quando foi, nem como foi. Olha o que é que Paulo usa aqui, os adjetivos que ele usa, né? Ele usa tanto a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento, do qual são insondáveis os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Preste atenção, meus irmãos, que essa exclamação que Paulo usa aí, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, é algo que a gente nunca vai alcançar. Vamos ficar devendo a continuidade desta palavra que nós ministramos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Mas eu quero lembrar mais uma vez a todos os nossos internautas, telespectadores, principalmente se você reside em Campina Grande, você está cordialmente convidado a prestigiar o 33º aniversário do programa Opção para a Vida, que será realizado neste sábado, às 19h30, nas dependências da Igreja do Calvário. Pregará na ocasião o pastor Euder Faber. Ele é o diretor, coordenador e protagonista do Encontro para a Consciência Cristã. No domingo teremos uma escola de louvor e adoração com a participação do conjunto Embaixadores de Sião, que estará no sábado, no domingo pela manhã e domingo à noite. Pregará na ocasião o doutor e pastor Carlos Alberto. Lembrando que no domingo o culto tem início às 18h. Portanto, você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Tenham todos um resto de dia e a continuidade de uma semana debaixo das bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã.